Hoje nós temos a alegria e a felicidade de ter conosco o professor Ricardo Kobrusli, que vai dar uma palestra sobre ciência como revolução, ciência como golpe e a realidade nossa atual. Não sei bem ainda qual é o teor, ele vai dizer. Ricardo, obrigado. Obrigado a você. Vamos lá. Bom dia a todos. Há muitos anos atrás, conversando com Sérgio Sampaio, um filósofo que conversava comigo nas quartas-feiras, e com outras pessoas, inclusive o professor Mércio, ele me dizia, a minha conversa era assim, ele dizia, eu estou com um livro novo, você pode fazer, ele sempre pedia para eu fazer alguma coisa do livro, uma contracapa, uma orelha, eu não me lembro o que ele pediu, pode fazer, eu digo, posso, aí eu fui ler o livro, né, porque antes de escrever alguma coisa sobre o livro, eu achava que devia ler o livro. Eu li o livro, peguei o telefone, liguei para ele e disse, Sérgio, esse livro você já fez, é o mesmo livro. Ele disse, como é o mesmo livro? Tem um nome diferente. E eu dizia, sim, tem um nome diferente, mas é o mesmo livro, os mesmos capítulos, as mesmas coisas estão ali. Ele disse, não, tem uma diferença aqui e ali. Eu disse, mas por que? Ele disse, não importa o que está dentro. Não importa o conteúdo das coisas, importa só o nome. Mas foi uma conversa por telefone, não ficou gravada, eu posso estar inventando ela agora. A nossa palestra tinha um nome, porque o Mércio me ligou e disse, você pode dar o seminário da próxima quarta? Aí eu disse, Mércio, eu morri e mortos não falam. Aí ele disse, não, vai lá, dá uma palestra, estou chamando os professores, a gente discute a transdisciplinaridade, você sempre trabalhou com isso. Aí eu disse, está bem. Aí ele disse assim, tem o título. Aí aquele nome veio na cabeça, nem me lembro qual é, vou me lembrar agora. Tinha a ver com jamais houve revolução científica. E aí eu disse isso para ele, achando que ele ia dizer assim para mim, esse nome não, como jamais houve revolução científica? Ele gostou do nome. E aí, é isso. Tem até um subtítulo, esse eu não me lembro mesmo. Aqui como lá, golpes há, estava escrito ali nas minhas anotações. Bom, vamos esconder isso aqui que não é hora disso. O que eu vou fazer é aquilo que eu sempre faço, falar um pouco de matemática, da teoria dos números. Você sempre faz? Faço sempre, né? Eu sempre faço. E falar um pouco de número real. O número real tem me encantado nos últimos 15 anos. Eu trabalhei, atualmente eu não trabalho mais, eu sou um homem que só me dedico às flanalidades. Me considero um flaner completo. Mas na época que eu trabalhava com matemática, com números. E sempre me espantou várias coisas referentes aos números reais. Primeiro, a imensidão de coisas que tem lá dentro. Tem muito mais coisas nos números reais do que possibilidades de entender quantidades grandes que a gente tem. Há mais informações naquela reta unidimensional, ressignificada matematicamente, do que átomos no universo, do que partícula subatômica, do que atividades cerebrais de todas as espécies. É uma coisa impressionante, o tamanho de coisas que tem lá. E nós, diante do imenso, o que fazemos? Em geral, a gente se ajoelha e reza. A pesquisa é um pouco o se ajoelhar e rezar diante dos números reais. Essa é a minha. A dos pesquisadores e cientistas em geral também. Há sempre um ajoelhar-se e uma certa reza, uma certa esperança de que tenhamos escolhido o caminho certo na imensidão de caminhos iguais, idênticos, todos idênticos. Imagine vocês numa encruzilhada que daqui partem infinitos de coisas idênticas. E você é obrigado a escolher um.
obrigado por um destino, por uma força mesmo. E você vai. E desde a hora em que você vai, as portas se fecham atrás e você passa a orar, no sentido evangélico do termo, para que você tenha escolhido o caminho certo. Nenhum caminho é certo. Isso os poetas percebem há muitos anos. Todos os caminhos parece que são os mesmos caminhos. Não levam a lugar nenhum. Antes do fim do caminho, você morre, suas ideias morrem, seus descendentes morrem, seus seguidores morrem, seus poemas desaparecem, suas informações cadavéricas se esvaem no nada, muito antes de você saber se está no caminho certo. Dito tudo isso, eu vinha pensando por que a Revolução de 64 foi o golpe. Por que o golpe de 64 se chamava Revolução? Eu era criança. E eu me lembro que meus pais, udenistas, estavam felicíssimos. Eu me lembro nós numa Kombi, andando para o Ceará. Íamos fazer uma viagem para o Ceará, numa Kombi. Papai dirigia a Kombi. E foi parado no dia 1º de abril. Ele não se deu conta de que era o dia da mentira. Ele foi parado ali, numa blitz. E o soldado e eu pequenininho, me lembro, em pé, abraçado ao pescoço do papai, como eu gostava de viajar na Kombi. E ele disse, o guarda, hoje estamos estabelecendo um novo Brasil. E eu via que meu pai ficava feliz com aquilo. E depois, aquilo foi prosseguindo, eu fui deixando de ser criança e fui vendo o tamanho da merdança. Meus amigos que iam embora, até inimigos foram embora, porque esse lado eu até gostei. Mas a coisa andando, o golpe se estabelecendo, o golpe dentro do golpe, aquelas coisas todas que a história fala. Falei para meu filho, que é um sociólogo, historiador. Ele é as duas coisas, ele não sabe onde está, ele nunca sabe onde está, o que é a melhor qualidade que ele tem. E disse, eu vou dar uma palestra ali no HCTE, estou aqui um pouco nervoso. Aí ele disse, o que você vai falar? Eu disse, eu vou falar que jamais houve revolução científica. Ele disse, mas você está a serviço dos evangélicos? Ele me fez essa pergunta. Aí eu pensei, não, mas também não tenho nada contra eles. Ele disse, você apoia essa coisa horrível que está aí, sustentada pelos radicalismos religiosos? Eu disse, não apoio, não. Eu me apoio nas pernas. Eu falei para ele, para ver se ele mudava de assunto, se a gente entrava para um assunto mais filosófico, mais rico, que não fosse a política do dia a dia, aquela que você está imersa e, portanto, não consegue falar. Mas não, ele insistiu. Não faça isso, nós temos uma luta. Eu achei aquilo tão bonito. Ele jovem com uma luta. E a ciência é nossa aliada. Eu digo, é minha também. E aí, passamos para o churrasco. O churrasco foi ótimo. Nós comemos bochecha de porco. Poucas coisas são melhores do que bochecha de porco. O vinho que acompanhava era Vibo, um vinho chileno de altíssima qualidade. Estava uma delícia aquilo. Não se falou mais de política e de outras coisas, nem de palestras tampouco. Enchemos a cara, tropeçamos nas próprias pernas, caímos no sofá, dormimos, acordamos para nos livrar dos restos da festa. Foi bom, foi bom. De volta aos números reais, sempre me impressionou, nos últimos anos, a quantidade de informação que você tem à sua disposição versus a quantidade de informação que você usa de fato na produção das ciências exatas e das outras ciências que usam a matemática de uma maneira ou de outra. Sempre me preocupou muito, sempre me instigou menos, mais verdade é instigar, não é preocupar. Por que dávamos por satisfeitos por tão pouco? Por tão pouco. O que temos à nossa disposição, diante de tudo que o Números Reais nos apresenta, é nada, é zero.
Eu estou cansado de dizer isso, é a coisa que eu mais digo. Quando eu começo a falar, meus alunos já estão ali rindo e dizendo assim, lá vem ele de novo falar que tudo é mistério nos números reais. Mas isso é uma... De volta ao velho Sampaio, a gente só tem uma coisa a dizer, Ricardo, ele me dizia. A gente muda o título, muda o público, mas a coisa que a gente tem a dizer é aquela que o caminho onde a gente está faz com que a gente acredite nela. Então como é que eu posso falar de outras coisas? Não posso. Eu só posso falar daquilo que me intriga profundamente. Inclusive, eu sempre defendo isso nas minhas aulas, só é possível falar aquilo que você desconhece completamente. Qualquer coisa que você tenha de certeza ou de percepção te cala. O entendimento é profundamente silencioso. Não há o que dizer quando você compreendeu, pois a sua fala é uma conversa que você tem com você mesmo, com as outras pessoas que estão olhando para você, para que você consiga reiterar a mesma coisa que você vem trabalhando e descobrindo onde estão os equívocos, as falhas e reinterpretando o seu mesmo caminho e reificando a sua fé de que você está indo. E a palavra é fé mesmo. Quer você seja um carpinteiro, quer você seja um físico atômico, a palavra que te guia é fé. Não precisa ser fé no bispo, mas é fé. Ou fé na humanidade, ou fé num destino cósmico. Alguma fé você tem que ter. Eu descobri que eu não tenho mais fé. Eu tenho pé. Pé na tábua. Vamos ao trabalho. Então, esse é o preâmbulo. E o golpe de 60... eu só vou ficar no preâmbulo. O preâmbulo é sempre melhor do que o golpe. O golpe de 64, que era dito como uma... era propagandeado como uma revolução. A ideia é que nós, leigos... Não falo aqui com os historiadores, nem os sociólogos que vão... Claro, meu filho chegou a dizer para mim no domingo, é a mesma coisa que chegue lá um sociólogo como eu e diga assim, eu vou definir o número. Aí você vai fazer o quê? Você vai rir. É claro que você vai rir. Não, eu digo, poxa, quem sabe ele me traga uma definição de número que não seja tão intolerável quanto a que temos, né? Mas... o preâmbulo é tudo o que temos. E aquele golpe se transformava em revolução. Hoje vivemos um período no mundo... Eu sou leigo. Para mim, revolução é uma coisa que visa um mundo melhor. Aí meu filho riu. Essa hora ele deu uma gargalhada. Ele disse, como? Eu digo, o golpe é uma coisa de uma minoria que tenta legislar em cima e por sobre a maioria. E ele disse, e a revolução também. Indique uma revolução que não foi o poder da minoria sobre a maioria. Aí eu fiquei assim meio atônito. Aí me veio as imagens da juventude. Lenin me veio à cabeça, juro. Aí logo esqueci. Veio o Fidel, aquele barbudo. Também esqueci. Eu digo, porra, são mesmo os caras. Aí eu disse, ele virou e disse, você não sabe que a história... uma disputa entre minorias para ver quem que vai dominar a imensa maioria. Isso aqui é a história. A história não é nada além disso. Aí eu fiquei atônito. Eu disse, qual a diferença de golpe e revolução? Eu preciso disso. Eu vou dar uma palestra que passa sobre isso do ponto de vista dos números reais, do ponto de vista da construção da ferramenta científica por excelência, que é a matemática. Aí ele vira-se para mim e diz... acabou o vinho. Eu disse... E ele disse, tem uma outra garrafa ali. Aí eu disse, mas não é da mesma qualidade? Ele disse, mas nós já estamos bêbados, aquele serve. Abrimos o outro vinho e a conversa se desviou e não voltou mais. No outro dia, pelo telefone, liguei para ele, um pouco aflito. Disse, acho que vou me adoentar na quarta-feira. É um velho. Estou fazendo mudanças na casa da minha falecida mãe. Posso dizer que o Sumier soterrou-me. Inclusive fazer um poema. Né? O Sumier soterrou-me. E aí deslanchavam os versos.
E ele disse, ainda sobrou daquele vinho? Eu disse, não, bebi tudo hoje de manhã, acordei. Hoje não, hoje eu tomei água de coco com vodka. Me tem mantido em pé. Vamos lá. A ideia é o seguinte. Eu vou começar antes do Teorema de Pitágoras. Eu suponho que o Teorema de Pitágoras é uma coisa básica que tem um poder de penetração nos não matemáticos muito grande. Todas as pessoas que eu conheço sabem da existência e às vezes até formulam, talvez pelos nomes divertidos que ele encerra, hipotenusa, catetos, talvez porque realmente seja de muita utilidade na prática da vida. Qualquer marceneiro, carpinteiro, qualquer mecânico, qualquer serrador, qualquer coisa pode, de repente, usar o Teorema de Pitágoras. Eu vou começar um pouco antes. Eu vou imaginar que eu seja uma rã. Eu gosto da ideia de eu ser uma rã. Porque uma vez eu vi numa coisa que a Isabel me mostrou, em que a pergunta final é: prefiro ser uma rã. E eu me identifiquei completamente com aquilo. Bom dia. Eu prefiro ser uma rã. Uma rã, um bicho que pula. Talvez por causa dos meus joelhos atuais, eu fiquei fascinado pela possibilidade da rã. Aqui eu estou bem para a filmografia. Tá ótimo. Ai. Onde é que está? Onde é que está? Eu reservei ele. Está aqui. Muito bem. Vamos. Ele está baixinho aqui. Eu sempre faço prezes em vez de fazer PowerPoint. Isso tudo é importante. O conteúdo é sempre colateral. Sempre. Não adianta. A coisa que eu mais tenho dificuldade com os meus alunos é na desleitura dos livros. Ler é muito fácil. Está lá, está aqui. 11/5/2017. Aula de redes sem fio. Será no MOT. Sala Eliana Aldi. Está escrito aqui. Não tive dificuldade nenhuma. A dificuldade que eu tive foi na pré-escola, aprender a ler. Mas desler, como desler essa frase? Como transformar essa frase em alguma coisa que você carregue? Ou você vai carregar a frase? 11/5/2017, a aula de redes. Não, você não vai carregar a frase. Você vai carregar alguma reflexão sobre a frase, alguma desleitura. Desler é o mais difícil. Então eu sempre faço preze. Preze é uma espécie de PowerPoint que eu fazia propaganda, aprendi com o Henrique. Né? Aí o preze foi ficando ruim. Hoje ele é intolerável. Mas ontem eu estava tão infeliz que eu disse, vou fazer um preze, como se fosse uma penitência. Aí eu fazia, entre cada página que eu fazia, eu rezava alguma coisa, um Pai Nosso, alguma coisa que me tirassem dos pecados. Aqui tem um texto que eu não vou ler, que foi um texto que o André Serra, meu ex-aluno, me mandou, deprimido. Os alunos se deprimem, eles escrevem para os orientadores deprimidos. Professor, não sei o que, coisa e tal, eu vou acabar preso. Aí eu digo, isso é fruto da sua vaidade. A prisão, em certas horas, é apenas um ato da vaidade. Ela não é construtiva. Eu vou passar adiante isso, se eu conseguir, porque essa barrinha aqui fica me atormentando. Vou fazer assim. Mas você vai pular que os futuros não existem? Que culturas que não existem? Futuros. Futuros não existem? Não estou pulando, tá aí. Aí você leia, desleia, eu não preciso ler. Não quer que eu leia já de Aristóteles ou antes, não. Já basta eu ter escrito. O Michel Serres, que é um dos meus ídolos. Eu achei que hoje ele não ia me bater. Não estou te batendo, querido, eu te amo. O Michel Serres, que é um dos meus ídolos, ele sempre diz que você tem que uma opção intelectual. Ou você escreve ou você lê. As duas jamais podem ser feitas na mesma época. Não é na mesma hora, que na mesma hora é razoável. É a mesma opção que você tem entre respirar e engolir. É claro que não pode ser na mesma hora, mas é na mesma época. Eu estou respirando e engolindo a minha própria saliva com a minha leite de coco ali, com água de coco com vodka. E o Sérgio tem essa coisa, ele diz isso muito. Mas ele diz, não, que você, na mesma época, quando você está in the mood for writing, você não deve ler. Nada. Tudo te atrapalha. Mas eu queria uma informação que estava lá no Gödel. Eu estava lá sei lá, no Cervantes.
Só interessa aquilo que ficou. Só interessa aquilo que ficou depois das suas desleituras. Não adianta ir lá e pegar a frase e botar a frase no trabalho. Não citem, pelo amor de Deus. Nós somos um grupo de pessoas aqui que se suleiam, que se pretendem criar pensamentos, construir coisas novas num país capenga, num mundo trôpego. Parem de ler enquanto escrevam. Escrevem. Vão escrevendo. Enquanto fala, para de pensar. Enquanto pensa, silencia. Porque senão fica muito confuso. Então, claro que eu não vou ler. Mas depois você vai ter que falar da dialética entre o futuro e o real. Se você quiser, eu falo qualquer coisa. Falar é comigo mesmo. Aqui um título. E eu me pus no lugar da rã. E entreguei para a rã um quadrado e uma régua. E olhei para a rã e disse... Rã. E ela disse... Bom dia, professor. E eu disse... O que você faz com essa régua? E esse quadrado? Ela olhou para mim, olhou para o quadrado, deu um pulinho, pulou aqui no meu ombrinho. E disse... Vou medir o quadrado. Eu disse... Muito bem. E olha só que interessante quando a gente mede um quadrado. Esse é um quadrado de 10 milímetros por 10 milímetros. A rã tem uma régua calibrada precisamente em milímetros. É tudo que ela tem. Ela é enorme, mas só é calibrada em milímetros. Aí ela mediu aqui 10 milímetros por 10 milímetros. E aí eu disse, meça a diagonal. Aí ela disse... Depois de perguntar o que era diagonal, eu expliquei que diagonal era um nome que se dava entre um burro e outro. Aí ela ficou interessada e passou a chamar aquilo de diagonal bestaloide. E ela mediu a diagonal bestaloide e deu 14 milímetros. Eu fui conferir, deu 14 milímetros. Eu, que sou matemático eficaz e que sei o verdadeiro valor de raiz de 2, fiquei intrigado. 14 milímetros? Não será algo mais sofisticado? Aí tornei a medir com ela. Botei meus óculos. Ray-Ban, uma maravilha. Olhei o meu relógio e pensei, será que o paciente está morto ou o relógio parou? É uma frase que sempre me atordoa na vida. E disse, não, 14 milímetros. Aí virei para ela e disse assim, agora eu vou aumentar o quadrado para ver o que acontece. Multipliquei essa escala, eu chamei de multiplicar escala. O termo correto não seria esse. Vamos, caminha. Caminhou. Não, caminhou 2 vezes. Venha para cá. Isso. Aí aumentei o quadrado. Um quadrado de 1000 milímetros por 1000 milímetros. E aí mandei ela medir, e aqui ela mediu, e aqui ela achou, na diagonal bestaloide, 1414. E ainda ficou me intrigando. Olha que bonitinho. Será que sempre é 4, 4, 4? Aí eu digo, não, isso é indução galinácea, uma outra história, que a gente vai aprender numa outra aula. Isso aqui é só um número que deu, por sorte. Aí ela pulou no meu ombrinho e disse, por sorte, professor. E eu estrangulei, batei a rã. Mas há muitas rãs. E veio outra. Disse engraçado que a razão entre a diagonal e o lado muda com o tamanho do quadrado. Aí ela virou e disse... Muda disso e muda. Divide um pelo outro, dá 1,414. O anterior dava 1,14. Que é certamente diferente desse outro número aqui, senão não teria tantos algarismos para diferenciá-los. Vamos aumentar ainda mais. Aí mudei para um quadrado maior. Vai, filho. Por favor. Clica nele que ajuda. Eu estou clicando na seta, pô. Ah, pronto. Olha o que aconteceu. 100 mil milímetros de um lado, 100 mil milímetros do outro. Eu com a minha régua. 100 mil milímetros é 100 metros. Eu com a minha régua, que era muito grande. Tinha 100 metros e 1. Eu medi. E aí eu percebi que o número que eu encontrava aqui na diagonal... Ah, não adianta apontar para a tela. Era 141421. Aí eu disse, olha... Porreta isso, cuja razão diagonal e quadrado e lado continua cada vez mudando.
E eu peguei e fiz um teorema matemático nessa hora, eu e a Hahn. Não há quadrados semelhantes. Todos os quadrados são diferentes dependendo do seu tamanho. A razão entre a diagonal de um quadrado e seu lado não é invariante por escala. Escrevi esses teoremas todos. Mandei para o meu irmão, que é matemático. Meu irmão que tem paciência comigo, mas é a única coisa que ele tem por mim, é paciência. Olhou e disse, Ricardo, você não estudou os números reais? Você não sabe que isso é você está construindo uma sequência aproximante do irracional raiz de 2? Eu olhei para ele, tão emocionado, dei um beijo na boca. Ele fez assim e foi embora. Acontece isso. O que eu concluí é isso. A razão entre o lado de um quadrado e sua diagonal não é um invariante por mudança de escala. Os quadrados em si não são semelhantes. Que geometria é essa? Ainda pergunto, hiperbólica? Já que eu sei que na geometria hiperbólica os quadrados não são semelhantes. Na verdade, quadrados nem existem, mas os retângulos, as coisas de 4 lados não têm semelhança possível. Ou o meu relógio parou. O relógio parar, é claro que significa que isso pode ter sido um sonho, já após morto. Fiquei com essa dúvida na cabeça. É claro que eu estudei muita matemática na vida, e é claro que eu sei destrinchar isso, se isso for destrinchável. Mas é interessante que com a régua que eu dei para Hahn, quando um objeto no nosso mundo aumenta de tamanho, suas proporções mudam. Então, eles não têm as invariâncias que nós gostamos tanto e que fundam a matemática que a gente usa. Há que inventar Euclides novamente. Euclides fez uma geometria toda baseada numa ideia de plano. E nessa ideia de plano, ele construía quadrados e as razões eram sempre as mesmas. Por quê? Por que eram sempre as mesmas? Como fazer com que esses números, 1,141412, se não me engano, seja igual a 1,14? A ideia é mudar a régua. Fazer uma régua que seja infinitamente pequena na sua escala, que em vez dela se comportar de milímetro em milímetro, ela se comporta de infinitesimal em infinitesimal, somando, após infinitas tentativas, 1 milímetro. Aí, falei isso para Hahn. E a Hahn olhou para mim e disse, mas é fácil fazer essa régua? Eu disse, não, isso não existe. Ah, não? Isso não, é impossível. Então, de que adianta uma régua impossível? Eu disse, acalma o homem, cria o contínuo. O contínuo acalma o homem, porque a descontinuidade é o nosso pavor. Porque a descontinuidade fala e conversa explícita e permanentemente com a nossa morte. Então é preciso criar um contínuo. Nesse contínuo, que é uma criação puramente intelectual, que não existe respaldo na natureza, nem fora dela. Ele é quase que uma aberração intelectual, esse contínuo. Ali sim, eu posso dizer que entre dois quaisquer pontos, ignorando as teorias atômicas, ignorando as teorias modernas e mesmo as antigas, ignorando todas as teorias que todas as teorias que olharam para o universo, ignorando todas elas, eu posso dizer que entre dois pontos quaisquer, eu posso dividir no meio e criar um ponto intermediário. Isso é a nossa intuição de espaço. Estico aqui, parto no meio. Estico aqui, parto no meio. Estico aqui, parto no meio. Mas quando eu começar a ficar do tamanho do átomo, como eu vou partir no meio? Que faca é essa que eu uso para partir uma coisa com uma dimensão menor do que a da lâmina? Que estranho isso. Mas eu preciso disso. Se isso tiver um fim, se a divisão do espaço tiver um fim, se houver um pedaço entre dois pontos que não há meio, se houver átomos, se houver uma estrutura da matéria, qualquer que seja de todas as que já foram pensadas,